Que assim seja. Bom, a ideia hoje aqui, como eu disse, em respeito aos nossos colegas que já é férias, né, Júlio, e a gente trocar uma ideia de como o estudo dessas 5 temporadas que já passamos, são 5 livros, estamos na quinta temporada nos capítulos, né? Como esses livros, esse estudo aqui dessas quarta-feiras tem impactado a nossa vida, a nossa percepção em relação a tudo que nos acontece, a nossa realidade. Essa é a ideia do nosso bate-papo aqui hoje, essa noite. E olha a Graça aí, falando, a gente tá falando de Sacramento até agora, Graça. Seja bem-vinda. A Graça, É? é a Graça que está coordenando lá Sacramento, ó. Boa noite, gente. À noite. Oi, boa noite. Tá muita gente já interessada, né, Marcelo? Não, sim, a gente vai lotar de desencarnado aí, você vai ver. Também. E a ideia hoje aqui é a gente bater esse papo. Então, Graça, seja bem-vindo ao nosso grupo. A gente se reúne toda quarta-feira aqui. A gente está estudando as obras de André Luiz. A gente já está no quinto livro, No Mundo Maior, mas a gente sempre fica batendo um papo, de recapitulando, tal, etc. E como funciona a nossa metodologia? A gente lê uns capítulos, cada um lê os capítulos, depois a gente comenta aqui o que achou dos capítulos cada um. Mas hoje, como é férias e a gente tem algumas pessoas que participam, muita gente participa, mas às vezes não dá tempo. Mas principalmente a Cris, a Fernanda e a Renata que tá e o Samuca, que eles estão em férias e pediram para não participar hoje, e a Renata que está no exterior, que acompanha. Mas hoje aqui nós vamos fazer um bate-papo de como esse estudo que a gente tem feito tem mudado, impactado a nossa vida, como isso tem alterado. Então vai ser um bate-papo assim comum. Aí na semana que vem a gente vai, eu vou nesse grupo é que você acompanha, viu, Graça? A gente vai falar quais os capítulos que nós vamos ler durante a semana e a gente vai vir aqui discutir. Então é assim que funciona aqui. É um bate-papo sempre, mas é um estudo das 5 obras de André Luiz. Como eu te disse, nós estamos na quinta temporada e alguns capítulos. Tá, Então a joia. gente Muito já leu o obrigada. Nosso Lar, todo mundo conhece, né? A gente já, os missionários, os mensageiros, missionários da luz. Qual outro? Esqueci, veio, fugiu, Walter. Mas enfim, Obreiros da Vida Obreiros da Eterna. Vida Eterna, exato. E agora a gente está, obrigado. E é isso. Deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente continuar. Alguém de vocês tem Zoom? O Zoom? Você usa, Cláudia Valdes, o Zoom? Não só para usar aqui, mas também? Não, eu geralmente uso o Google Meet para os meus Porque, atendimentos. porque o Zoom, quando eu saio, cai para todo mundo, não é isso? Porque como eu estou administrador, não é isso? É isso, acho que é isso. Não sei, às vezes quando cai o seu sinal, já aconteceu algumas Não, vezes, mas a por gente exemplo, se permanece. eu, se eu sair daqui. Se você desligar, se você encerrar a sessão, sim, aí cai todo Ah, mundo. entendi. Tá bom. Não, Mas se porque a você. semana que vem eu vou começar, vou participar, mas eu tô pegando o voo para Manaus, que vai ter expedição, né? Mas eu queria que a gente continuasse, mesmo na expedição e mesmo na minha ausência, a gente continuasse o estudo. Acho importante isso. Mas aí eu vejo com vocês, ou eu passo o Zoom, passo a senha da Universidade do Amor e tal, aí um de vocês abrem e aí a gente continua, tudo bem? Quem que poderia fazer isso? O Valdes, o Cláudio, Dona Rosita? Eu posso fazer, Marcelo, só pra você me dar as dicas. Eu faço isso no Monte Alverne, que é às segundas-feiras, Ótimo. é, online, né? Só que eu faço pelo Meet, não faço pelo Zoom. Mas eu Não, acho que não tem. então, não, eu vou fazer o Deve ser. seguinte. Não, eu te passo tudo, o Valdos, a senha, o contato, a senha, tudo. Aí na semana que vem você abre o curso. Aí eu vou participar e beleza. Aí quando eu tiver expedição, você continua abrindo e continua os estudos. Tudo bem? Eu acho importante. Tranquilo. Então é tu mesmo. Fechou. Só uma dúvida. A Graça é de Sacramento? Ah, sim, Oi, vamos. Graça. Se apresenta aí, Graça. Vamos se apresentar, né? Então, Graça, é o seguinte: meu nome é Marcelo, eu moro no Rio Negro. E foi uma alegria, uma honra ter te conhecido no nosso curso lá em Uberaba. O Valdson eu vou deixar todo mundo falar, não vou apresentar os outros, né?
Então seja bem-vindo, estou muito feliz de estar aqui. Tem uma galerinha que participa do grupo e a gente é bem unido. E a gente vai baixar todo mundo em Sacramento aí. Bom, meu nome é Graça Machado, eu sou professora, sou arte terapeuta, eu moro em Uberaba e moro em Santa Maria. Santa Maria é onde vai acontecer o curso. Fica a 14 quilômetros de Sacramento. E conheci o Marcelo, né, lá no curso, e não sei por que cargas d'água eu falei em Santa Maria, né, Marcelo? E ele falou: eu passei o final de semana lá e gostei demais. Eu falei: então vamos fazer o curso lá. Então, lá é onde, eu não sei de onde vocês são, mas vocês não devem ter ouvido falar em Santa Maria. É uma comunidade rural que fica entre Conquista e Sacramento, e lá foi onde Eurípides Barçanufo começou a desenvolver a mediunidade dele. Então, foi um dos primeiros centros espíritas em Minas, é ali em Santa Maria, onde ele frequentava, né? Então, é um lugar assim muito espiritualizado, apesar de ser uma comunidade rural que tem uma em território, em termos de território, é bem grande, mas em termos de população, não. E mesmo assim, lá tem três centros. Tem esse, né, que é onde Eurípides desenvolvia a mediunidade. Tem um outro, um pouco mais acima, que é do Seu José, e tem ainda um terceiro. E, e aí lá, depois, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, lá se tornou esse lugar de espiritualidade muito forte, porque já há muitos anos atrás começaram a acontecer muitas manifestações em todas as casas. E aí, Eurípides Barçanufo, senhor Mariano, que eu não sei se vocês também conhecem, começaram a se interessar, né, pelo estudo e tal. E Santa Maria até hoje é muito visitada em função disso, tá? Então, assim, mais ou menos em suma é isso. E espero que vocês participem com a gente lá, vai ser um prazer recebê-los. Ah, legal. Pois é, Graça. Eu acho que você me recebeu lá, uma vez que eu fui lá, era um dia de semana, e eu fui com a minha esposa. A gente estava em Uberaba e decidimos conhecer Sacramento, e a gente terminou indo parar em Santa Maria. Aí tem como se fosse um restaurantezinho ali no alto, assim. Aí eu entrei com ela, se eu não me engano, foi com você que eu falei. Aí depois veio o moço, mostrou o centro pra gente, fez um tour com a gente lá, mais ou menos Será que de é um uma dia hora. que parou em frente à minha casa, pediu uma informação, aí eu desci, fui atrás do Nilberto para mostrar o centro? Será que foi isso? Exatamente, exatamente. E Foi você é nesse de dia onde? mesmo, De Uberaba, não? Brasília. Brasília? Então fui eu E- mesmo, eu lembro disso. Eu disse, eu chamei o Nilberto para recebê-los. Exatamente. Aí ele recebeu a gente, levou a gente lá no centro, contou, né, a história do Bassanufo, o Mariana, a história da fazenda ali. Aí a gente terminou, Marcelo, encontrando um livrozinho do Ariston lá no centro. E foi isso, foi muito legal, mas assim, eu vou fazer de tudo para estar com vocês lá nesse dia. Deus abençoar e vai dar tudo certo. Com E certeza. Oi, Graça, boa noite. Eu sou a Rosita, eu Boa sou de noite. Patos de Minas. Você deve ter visto falar aqui perto, no Alto Paranaíba, né? É, Conheço, já seja, morei em Carmo do Paranaíba. é pertinho, né? Então, É, aí, seja bem-vinda, tá? obrigada. Eu morei em Carmo, fui assessora de imprensa, no governo do Ajax Barcelos. Eu fiquei lá um É tempo. a família do meu marido, ele, inclusive, é de lá. Nasceu lá, mas há muitos e muitos anos. Oi, Graça, bem-vinda. Meu nome é Cláudia, eu também sou mineira, moro aqui na divisa com o estado de São Paulo, numa cidadezinha que chama Monte Sião.
Nada é por acaso, né? O Valdo já conhece a Graça. Muito bom, Dona Rosita também. Então, eu lembro, eu estava Viu? na varanda da minha casa, aí ele passou, pediu uma informação, eu disse, fui lá na casa do Nilberto, que é o irmão do Ney, não sei se você conheceu, Marcelo, Ensino. para ver com ele, né, para abrir o centro e tal. E aí, ou mostrei a casa, não sei, foi alguma coisa assim. Eu lembro disso. Muito bom. É, foi isso mesmo. Ele veio e mostrou a casa para a gente lá. Depois ele abriu o centro e contou toda a história lá. Foi muito, muito bacana. Agora tem o E, Memorial Senhor Mariano também. Tem uma pois é, casa atrás do centro. Você chegou a conhecer, não, né? no dia que a gente foi, ele mostrou a casa, né, que tem umas portas grandes O senhor e tal. achou Só que a gente, outra pessoa para ficar aqui? Não, deve ser o casarão, né? Lá tem um casarão, que é onde tem, guarda muito da memória de Santa Maria, e tem uma casa atrás do centro onde o senhor Mariano morou, que agora é um memorial. Mas a gente vai ver a se gente, consegue organizar um tour por lá para conhecer tudo. sim, é muito importante essa a história, né, do Barçanufo. Quando eu estive lá com o Marcelo no Padma, no barco, eu relatei algumas coisas, né, para alguns amigos que lá estavam e ficaram bem interessados em conhecer e tal. E, assim, é um marco, né? O Eurípides a gente que está no espiritismo tem que estar a par, né, dos feitos dele e tudo, porque é muito bacana. E nada melhor do que ir lá, né, pessoalmente, ver, saber como que era, imaginar naqueles tempos, né, aquele lugar tão remoto, difícil da comunicação, difícil transporte, tudo, né, e ele conseguir fazer aquele trabalho todo que ele fez ali é muito, muito bacana, muito legal. É um E sentir legado, né? aquela energia, Ô, né, Val? deixa eu fazer uma pergunta aqui. A Dona Rosita e a Cláudia, vocês já tinham ouvido falar e conhecem a história de Eurípides Barçanufo ou não? Porque a gente tá falando tanto dele, porque eu acho que seria o caso de pedir para a Graça pro Valdes falar sobre, né? Seria bom a nossa aula dele sobre isso também, por que não? Conhece, Cláudia? Não conheço e gostaria muito. E a senhora, É, Dona Rosita, já ouviu falar? Porque tem até o centro É, Eurípides Barçanufo aí, não tem? é, tenho, eu até frequento ele, né? Frequento não, né? Quando eu vou nele. Sim. Mas eu não conheço a história dele, assim. Então a hora é agora, Graça. Só viu que você vai participar, você e o Valdes vão É, contar tudo. então, se o Waldson tiver mais informações, porque assim, eu não tenho muito detalhe a respeito, né? Eu sei que ele é de Sacramento, Não, o Valdes sabe. que ele desenvolveu a mediunidade em Santa Maria, eu não sei muita coisa. Eu prometo me preparar para poder trazer informação para vocês, mas eu não Tanto de tenho casa não faz muita milagre, é coisa. sempre assim, né? É, Mas uma coisa eu posso dizer, o Valdes sabe. É o nosso laboratório na floresta, é Eurípides Barçanufo. O nome da farmácia no Padma é o mesmo nome que ele criou do nome da farmácia dele. E o Eurípides Barçanufo, Dona Rosita, ele tem uma relação assim, ó, com a doutora Renata Nascimento. Ó, muito, a senhora Exatamente. nem pode imaginar quanto, mas tudo bem. Isso aí eu vou deixar você com a sua filha lá. Mas ó, mas vamos lá, Valdes, vamos falar um pouco do Eurípides para a Cláudia, para Dona Rosita que já sabe pouco, mas vou deixar você falar. O- Hoje eu tô tão cansado, vou deixar vocês falarem. eu também não sei muita coisa e eu sou muito ruim das datas, né? Em si, mas o que que acontece? É lá no 900, né? Bem no início, Eurípides Barçanufo é ali de Sacramento, né? E tudo. Não era espírita, ele não era espírita. Então começou a acontecer por ali, né? Esses fenômenos espíritas. Quando a gente foi aí na fazenda, eu espero que vocês consigam ir também. Foi mostrado para a gente, né, o centro, como que era antigamente, bem simples, as pessoas se reuniam ali. E hoje se tem toda essa aversão, né, com o espiritismo e os espíritas, né, por parte
das religiões em si, naquela época era muito mais complicado, né? Então, Eurípides Barçanufo não acreditava nisso, né? E tudo, e aí o tio dele, né, que chamam ele por aí, né, Graça de Inho Mariano, é, ele começou, né, a iniciar o Eurípides na seara aí do espiritismo, né? Contando a história, revelando fatos aí, mas mesmo assim ele estava incrédulo, mesmo sabendo de algumas coisas, vendo que tinha algumas coisas. E então ele foi presenteado com um livro. E agora, Marcelo, o nome do livro? Eu não vou lembrar. Ah, depois eu vou pesquisar o nome do livro. É Tá depois, sem é som. depois, é do francês lá, do Leon Denis, Depois da Morte. Isso, exatamente. Aí ele foi presenteado aí com esse livro. Se eu não me engano, aí é que está a figura do Peiró, viu, Marcelo? Foi ele que deu esse livro, Barça Nu. E ele começou a ler à luz de lamparina, no início da noite ali, e foi se engraçando e leu o livro todo. Devorou o livro todo, como a gente fala, né? E a partir daí ele se encantou. E aí ele foi lá na fazenda, onde tinha o centro, onde tinha tudo, e falou pro tio dele: Olha, eu posso até acreditar, mas só se vier uma mensagem pela pessoa que menos esclarecida, menos, vamos dizer assim, menos, vamos, com menos estudo, menos condições, né, de expor toda essa situação, enfim. E aí tinha um moço lá e começou a escrever, né, uma carta e, se eu não me engano, a espiritualidade era Vicente de Paula, né, que deu a mensagem. E aí quando leu para Eurípides, aí ele não tinha condição, aquele cidadão, escrever aquilo, fazer aquilo e tal. Então não teve como ele escapar disso aí. Aí ele começou a adentrar no espiritismo, ele tinha várias mediunidades, a gente estava falando de mediunidade aqui um dia desse, né? Ele tinha até a bicorporidade, né, Marcelo, que chama. Ele estava lá no colégio dando aula para os meninos e saía para socorrer outra pessoa, né? E tem relatos disso, pessoas vivenciaram isso, inclusive a situação do parto, né? Que uma mulher estava com problema no parto e ele estava dando aula para os alunos e mandaram buscar a Barçanufo para acudir essa mulher. E o moço foi a cavalo. Quando o moço chegou lá, ele falou: Olha, a senhora já está bem e tal. Fui lá. É impossível, a gente tinha que ter se cruzado no caminho e tal. Enfim, esses fenômenos que vão contar isso para vocês, eu também não posso estragar a história toda aí. Então ele se converteu aí ao Espiritismo, fundou a escola, né, lá no. A Graça botou aí, né, Graça? Ele fundou a escola, né? Colégio Allan Kardec, não é isso? Que funciona até hoje aí. Funciona. E, e é isso, atuou na área aí da medicina, né, junto com o Mariano, várias medicações. E lá no centro tem os aparelhos em que os espíritos ainda se comunicavam através das batidas, né? Seria quase aí um código Morse, digamos assim. Tem todo esse material lá, tem todo o acervo, né, de medicamentos, a gente pode dizer assim, rudimentares, né, em vista do que é hoje. São os frasquinhos que eles misturavam e faziam. Tudo inspirado pela espiritualidade. Então, eles têm, esse Bassanufo aí é o precursor aí, né, do que a Renata e o Marcelo vêm fazendo aí nos fitoterápicos, nas medicações, no amparo às pessoas aí em relação à saúde física, né, através dessa energia colocada nos medicamentos aí, eles já faziam isso há muito tempo. Então, tenho grande respeito por ele, por toda essa jornada dele, dessa turma toda, né? Que eles são aí contemporâneos, aí, Passanufo, por aí, Chico, e esse povo todo, esses mineiros aí que são 100% mesmo nessa área do espiritismo. Então, meu Deus. Então, fizeram muita coisa, ajudou muito, e assim,
contribuiu para que tivesse nesse pé que está hoje, né? Para eu conseguir acompanhar o espiritismo aí. Vem desse povo que enfrentou duras barreiras, né? Foi relatado para a gente aí que estava tendo as sessões no centro espírita e o povo gritando lá fora que ia queimar, que ia apedrejar, que ia botar fogo. Pensa, isso não é uma coisa muito fácil, né? Mesmo assim, perseverar e tal. E ele desencarnou muito novo, né, Graça? Muito jovem, né? trinta e Na, oito na, anos. pois é, na época aí da gripe, né? Da, da, da gripe mesmo espanhola, né? Aí ele acabou sendo acometido por isso aí, veio a desencarnar muito jovem, mas tem um legado maravilhoso aí e a gente vê o rostinho dele aí em tudo que é canto desse Brasil, inclusive se você pegar aí no alto do Rio Negro aí, chegar lá nas terras do Marcelo, tem menções a ele por lá, né? Tamanha a importância do trabalho deste espírito elevadíssimo aí que teve aqui com a gente nesse período. E assim, é uma pincelada, mas tem muito mais para se pesquisar e saber desse camarada. Ele viveu muito pouco, né? Só 38 anos, foi vereador, foi professor, mas ele teve uma vida muito intensa, tanto socialmente quanto espiritualmente também, né? E lá em Santa Maria, aquela farmácia que você viu, quem trabalhava nela é o senhor Adolfo, o pai do Nilberto e do Ney, que o Marcelo conheceu. Você conheceu também o Nilberto ou o Marcelo? Ah, eu não lembro. Acredito que não. Então, o Nilberto é quem dirige esse centro. Aquela farmácia, Waldson, é, não são feitas mais medicações lá. Vem de Uhum, Araxá para Santa Maria. O dia que eu Sim. coloquei, fui conversar com o Nilberto, me colocar à disposição para ajudar, porque eu fiz fitoterapia, justamente por essa questão espiritual, né? Aí ele me falou que não fazia lá, que vinha tudo de Araxá. Então, ela ainda está lá, mas não funcionando mais, né? Assim, na produção propriamente dita. É muito legal, muito bacana. E tem o pessoal aí que faz um evangelho também, não tem graça aí em Santa Maria, Tem. parente dele. De segunda a quinta, tem um estudo na pousada, é, Senhor Mariano, que é a do Ney, irmão do Nilberto. Segunda a quinta, 6 horas da tarde, mais ou menos. Depois, sexta e sábado, aí já tem atividade no centro. Esse centro que o Nilberto administra, né? Então, e aí os outros centros tem um que tem estudo no sábado, que é o do Senhor José. E no domingo tem tratamento, e tem o outro que é do Senhor Suarino, que ele funciona a cada 15 dias só. Então, mas a atividade lá é bem intensa. E na quarta-feira de manhã também tem um estudo que é na casa assistencial, aquela da esquininha ali. Não, Uhum, mentira, está no casarão esse estudo. Toda quarta-feira pela manhã tem esse estudo lá. uhum. E essa questão do espiritismo, né, Marcelo, que chega ali em Sacramento, em Uberaba, ali no início de 1900, né, e tudo é advindo de São Paulo, né? Chegou em São Paulo, vindo da França, né, de Paris, aquela novidade toda, e foi entrando ali em Minas, né, por essa proximidade aí, né, Minas, São Paulo, e veio chegando. Então, assim, ainda é muito. Eu tive em Uberaba, em vários centros lá, né? Inclusive o João Zedo, um centro espírita lá que tem um trabalho maravilhoso e estão muito conectados com São Paulo, do ponto de vista do auxílio, né, mútuo, manda material, né, apoio, médicos saem de São Paulo, psiquiatras, psicólogos,
para ir atender, né, em Uberaba, no João Zedo, e faz o atendimento aos moradores de rua e ficam prestando o atendimento à distância, né, até a próxima vinda e tal. Um galpão com muitas doações, um galpão enorme, tinha um ônibus lá dentro, para vocês terem uma ideia. Tudo fornecido pelo pessoal de São Paulo, né, dos outros centros, em apoio a Minas. E o Chico tem muita influência nisso aí, o Chico Xavier, né? E Barçanufo também, né? Por essa questão aí dos medicamentos, principalmente. As farmacinhas funcionam em tudo que é lugar, né? É daí também, né, Marcelo, o Langerton, que eu falei um pouco antes, também é influenciado, né? Foi influenciado por Barçanufo. E olha onde veio parar, aqui no Monte Alverne, pertinho aqui de casa. É muito legal essa história toda. Eu acho que é importante, né? Eu sempre falo, né? Minas Gerais tem qualquer coisa, né? Porque, ó, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Arigó, Chica. Depois a gente tem a doutora Marlene Nobre. Eu não sei o que Minas Gerais tem, não, mas é o lugar para ser reduto de espírito, hein? Mas eu vou te Sim, explicar um pouco aqui. O Eurípides Barçanufo, ele foi um espírito incrível. Tem um livro que chama A Grande Espera, que conta uma encarnação dele quando ele era um jovem e na época do advento de Jesus. E é a primeira e única obra espírita que eu já vi na minha vida que menciona Jesus com 15 anos. Porque a gente tem uma lacuna de saber o que Jesus verdade. aprontou, né? Dos 12 aos 30. Inclusive, isso me intriga muito, assim. Eu estudei muito isso, gosto disso. Um dia eu vou escrever sobre isso, quem sabe. Mas, enfim. Esse livro A Grande Espera é sensacional. Chama A Grande Espera. A Eurípides Barçanufo, ele reencarnou em Sacramento, ali nessa cidade de Minas, porque o Triângulo Mineiro ele tem uma característica de ser, como a Amazônia, um centro de muita reverberação energética. Muita. Absurda, assim. Então ele escolheu a dedo ali e, sem dúvida nenhuma, a história dele é muito legal. Ou seja, ele era um católico ferrenho, ferrenho, e criticava o espiritismo. Muito. Porque os familiares dele, que era o tio dele, se reuniam onde a Graça está falando, que na época era Fazenda Modelo e hoje é Comunidade Modelo, e ele achava aquilo um sem sentido. Por que que faziam aquilo? E aí o tio dele ia para Sacramento, e aí se hospedava na casa dele, da irmã, era a irmã dele, enfim, não lembro se é o pai ou a mãe, mas enfim. Aí ele era o sobrinho e criticava, pô tio, que história é essa, tal? E o tio dele falou, não, tá aqui um livro, lê aqui. E deu esse livro que você falou, ou depois da morte do Leon Denis. Leon Denis era o espírito que, se o Kardec não cumprisse o que ele cumpriu, graças a Deus ele cumpriu, ele estava ali pronto para assumir. Porque sempre a espiritualidade tem o plano B, o plano C, o plano D, porque a matéria é densa, né? Mas os livros do Leon Denis é sensacional. Esse livro é sensacional depois da morte. Esse livro vai falar de Buda, de Krishna. Nossa, é sensacional. Enfim, aí ele leu esse livro e ficou fascinado. Aí ele quis saber mais, né? Aí o tio dele falou: vai lá na onde a Graça mencionou para ver a sessão mediúnica, para ver como é que é. Aí ele pegou o cavalinho dele lá e foi, lá na fazenda. Aí chegando lá, tava tendo, as pessoas eram muito simples lá. Tinha até um senhor lá que era analfabeto, mas era médium. Aí o Eurípides falou: vou testar isso aqui. Daí ele falou: olha, já que está tendo realmente um fenômeno mediúnico aqui, eu quero que vocês me expliquem a bem-aventuranças de Jesus e explique com propriedade. Aí esse médium, que era muito, digamos, simplório, né, incorporou Vicente de Paula, que deu uma aula lá e o Eurípides ficou com aquela cara, né? Eu sempre brinco no curso, faz uma cara de pastel aí, ó. Cara de pastel é assim, ó. E aí realmente ele se transformou. Daí ele pediu desculpa pro tio, falou, pô, eu critiquei o espiritismo e começou a estudar. Aí ele se tornou um espírita ferrenho. Aí ele fez uma série de coisas. Aí ele queria fazer medicina. Ele tinha até se inscrito no Rio de Janeiro, mas a mãe dele adoeceu, ele não conseguiu fazer. Mas ele ficou ali
E criou o Colégio Allan Kardec, era um jovem, mas já era professor, como disse a Graça, era vereador. Daí os espíritos pediam para ele não se mete com política, muito embora a aspiração dele fosse boa. Aí ele focou no colégio e na medicina, mas de uma maneira farmacêutica. Aí ele criou, sem dúvida, a farmácia Fé e Esperança, Fé e Caridade, que é o nome que a gente dá na. Desculpa, Esperança e Caridade, que a gente dá no PADM, é o nome da nossa farmácia lá. E começou a trabalhar com homeopatia e várias prescrições que ele recebia e compartilhava. Aí lá no museu que tem lá em Sacramento, no colégio, é muito legal de ver as cartas que ele mandava. Inclusive, vários médicos mandavam para ele casos para ele dar a prescrição. É muito interessante. E quando a gente for lá, a gente vai nesse museu, é muito linda a história dele. E aí também ele foi um pioneiro, ele dava aula de astronomia no colégio. Imagina, no interior de Minas Gerais. Naquela época, Graça, ter aula de astronomia, sensacional. Eu adoraria ter aula de astronomia. Mas tinha isso no currículo. Enfim, e aí o Chico Xavier, falar de Eurípides Barçanufo é falar de Jesus Cristo. Eu acho sensacional, o Chico falou isso. Então, eu nunca tinha ouvido falar em Eurípides Barçanufo na minha vida. Nunca, nem esse nome, nada, nem Sacramento, nada. E aí, quando eu fui em Ribeirão Preto, dona Rosita, até lá, na época, na Terra de Ismael, que faz um trabalho lindo, junto com a USP da Medicina, que eu sempre falo desse trabalho, que também nos inspirou, com a nossa querida irmã Ana Maria, que coordena lá. E a Ana Maria, Renata fez estágio lá, né? e a Renata se formou lá em fitoterapia pela USP, lá mesmo. Pra você vê como é que o mundo é pequeno, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui lá saber, conheci a coordenadora, expliquei do nosso trabalho. Ela não acreditou no que a gente estava fazendo, né? Porque o nosso trabalho, modéstia à parte, é muito bonito na parte fitoterápica e tudo. E a gente estava muito simples. Daí eu nunca esqueço que depois do término da reunião, essa Ana Maria me olhou, que hoje virou minha amiga. Ela foi na expedição, foi para São Gabriel. Mas naquela época ela nunca tinha me visto. Imagina, chegar um cabeludo, né? Eu não. Enfim. Mas ela foi muito legal e ela falou. Ela olhou para mim bem no fundo do meu olho, era bem na pandemia. Ainda estava na pandemia, assim, lockdown. Enfim. Aí ela falou assim: Você já ouviu falar de Eurípides Barçanufo? Eu falei: Nunca ouvi falar, mas você precisa ouvir. Você precisa saber mais dele. Daí eu falei, tá bom. Aí quando ela falou isso, eu peguei a minha Kombi lá na época e fui para Sacramento direto. Aí comecei a pesquisar sobre ele. E aí fiquei fascinado, sem dúvida nenhuma. E depois, sem dúvida nenhuma, eu compreendi que ele já estava junto com a Terra de Ismael, junto com uma série de espíritos, fazendo esse movimento chamado medicina espiritual pelo Brasil, que a Universidade do Amor, graças a Deus, está inserida, mas é um movimento assim mundial, viu? Coletivo, vai acontecer em todos os lugares. Porque a espiritualidade amiga não tem eleitos, não tem ninguém, é tudo coletivo. Basta ter um coração para ajudar. E aí eu fiquei muito impressionado quando eu fui para Sacramento, tal. Depois, no futuro, eu levei a Renata, levei o Ney e levei o Samuca, que é o corpo clínico da Universidade do Amor. Espero que a Fernanda também venha. E a gente ficou lá. Foi daí que a gente conheceu mesmo onde o Eurípides foi nessa casa espírita, nessa nova lá, e a gente estudou bastante sobre isso. Enfim, é isso que eu tinha para falar sobre o Eurípides Barçanufo. Aí tem um livro dele chamado Eurípides, O Homem e a Missão, que é muito bonito também, que conta essa história. Mas o fato é que a gente aprende o quê? E aí a mediunidade dele, que o Valdo falou, que era incrível. Desdobramento. Ele estava na aula, daqui a pouco ele dormia, ele foi lá atender não sei quem. E as pessoas falam, nossa, mas ele está em dois lugares? Então ele tinha essa bicorporeidade, que é o termo, né? Usava de ectoplasma e tal. E é muito interessante. Então, para mim não, para nós da Universidade do Amor, é uma bênção desse curso hoje na comunidade de Santa Maria, como diz a Graça, né? Porque ali é um centro de irradiação e, sem dúvida nenhuma, a gente. Olha, imagina hoje, olha o que a Universidade do Amor faz, a gente ensina as pessoas a produzirem os seus remédios e os seus fitoterápicos e os seus florais. Isso é lindo. E como disse o Walter, aquele livreto lá que é. Aqui, tá tudo ali. Tá tudo ali, naquele livreto da medicina espiritual. Enfim. E aqui todo mundo já fez o curso, menos a senhora, viu, dona Rosita? Tá na hora da senhora fazer o curso com a gente. Porque a Cláudia fez em São Paulo, a Graça fez em Uberaba e o Valdo fez em Brasília. E sem dúvida nenhuma, o curso eu sempre falo, eu sou o aluno número um. É maravilhoso.
E eu tenho certeza absoluta que vai ser um encontro lindo aí, viu, Graça? Nada é por acaso. E a gente está muito feliz pelo convite, honrado. E já tem até 10 inscritos. Nunca aconteceu isso, já está longe ainda, né? Setembro. Mas É, eu, só para terminar, eu sempre falo, quantidade para mim não interessa, não interessa mesmo. Não tem. Vai quem tem que ir, mas com certeza vai ser muito bacana. É isso. Que eu tinha falado de Eurípides. Sabe eu quem é acho agora é Eurípides também. Barçanufo, Cláudio e tudo mais? Sim, até enquanto vocês tinham começado a mencionar o nome dele, eu entrei aqui na Wikipédia para saber um pouco mais sobre ele, mas daí vocês começaram a contar, eu parei de ler. Então, eu achei incrível a coincidência também. Eu sou de Santa Maria, sou de Uberaba, né? Mas eu tenho uma paixão especial por Santa Maria já faz muito tempo. Lá é o lugar que eu vou, que eu ainda vou viver, assim, de verdade. Hoje eu fico lá e cá por conta de trabalho. Mas eu tinha feito a minha inscrição no curso e no dia eu pensei, eu faço doutorado, eu falei, no dia eu pensei, não, tem tanta coisa para fazer, eu não vou não, vou ficar quieta, fazer o que eu tenho que fazer. E eu tenho um amigo que depois, uma hora, eu conto essa história, que até morou nesse apartamento que eu moro hoje, ele era dele, eu comprei depois que ele faleceu, que foi quem introduziu Santa Maria na minha vida e também me incentivou a estudar fitoterapia. E nesse dia ele veio, e até hoje ele cuida de mim. Ele era médico, psiquiatra, homeopata, também era palestrante, uma pessoa muito iluminada. E eu estava na cama ainda, ele vem. Vai, Graça. Eu levantei e fui, né? Aí chega lá, conheço o Marcelo, que tem essa ligação com o Eurípides Barçanufo, que tem com Santa Maria. Então, assim, nada realmente é por acaso, né? Nada. É como se eu tivesse que ir para fazer esse elo, né? Entre o Marcelo, Santa Maria, o curso lá. Então, vai entender, né? São muitas coisas. E Marcelo estava falando de astronomia, eu coloquei ele no chat, não sei se você viu. Santa Maria tem uma construção imensa, não sei se você conheceu, onde seria, foi criada a princípio para ser uma faculdade de astronomia. E o projeto, assim como aquela casa assistencial, foi ditado pela espiritualidade. O hospital, quando foi seguido como foi seguido à risca, ele funciona, atende. A faculdade não. O homem mudou todo o projeto. E aí o negócio não foi para frente. Então, dizem que para que funcione, para que aconteça o que a espiritualidade determinou para acontecer nesse espaço, vai ter que derrubar tudo e começar tudo do zero. Mas existe esse projeto lá. Nossa, vamos descobrir esse projeto. Quero ver o original. Descobre aí pra gente ver. Então, Que ver estrela é comigo mesmo, desde eu novinho. não sei onde Desde é estrela eu tô olhando pro que. céu, olhando pro céu. Eu não sei ir lá sozinha, porque é bem longe de onde a gente fica, sabe? Mas Mas que é eu vejo longe? com o O que é pessoal que longe sabe para se leva a você? gente. Depende do parâmetro de longe, né? Longe para mim é 3 dias de barco, 5 dias. Não, é longe assim, lá dentro de Santa Maria, né? Longe. Mas eu vejo com o pessoal que conhece para levar a gente lá. Por favor, com certeza. Eu Pode vou uns dias deixar. antes só para a gente pesquisar. Eu fico aí uns dias depois. Aham. Né? Porque lá no museu do Allan Kardec, do Colégio Allan Kardec, aí tem as aulas que ele dava de astronomia. Sensacional. Tem lá as matérias. Nossa, sensacional. Aí eu fiquei muito inspirado da aula de astronomia lá na Universidade do Amor, para os alunos. Ainda eu chego lá um dia. Faço tanta coisa, mas não tem problema fazer uma a mais, né? A Renata é uma estrela, então a gente vai gostar muito de ver estrela. Quem que não gosta de ver estrela, né? Mas é legal estudar. A Renata que me ensina as estrelas, ela sabe tudo, viu, dona Rosita? Não sei se ela sabe. Além de médica, sua filha sabe das estrelas. Ela fica me ensinando. Ó, É, mas é porque o Paulo gosta demais, né? Então, desde que Ah, São entendi. Paulo fala tudo sobre estrela. Então, ela, os meus netos, é tudo doido com estrela. Agora entendi. É o pai que ensinou pra ela. Só sei que ela me ensina também. Muito bom. Hein, Marcelo? Mas Aí essa como história aí, essa. Graça, realmente
É uma coincidência mesmo. O espírito do seu amigo aí ter falado, com certeza, total coincidência. Falando em lua, a lua tá linda, hein? Marcelo, eu falei, né, quando eu fui para Uberaba, a gente foi no centro lá do Chico, e aí tá eu e Davina lá, né, conversando com o pessoal. Ah, a gente veio de Brasília, do Monte Alverne, e aí tinha um senhorzinho, ele parecia aquele lá de Volta para o Futuro, do filme. Parecia, não parece, né? Aquele cabelo assim. Aí ele falou, Monte Alverne, do Ariston e da Isa? A gente sim. Ah, são meus amigos e tal. Começamos a conversar. Ele ficou lá 3 dias, levando a gente em tudo que é canto. Um Muito senhorzinho de legal. 83 anos. Caramba. E aí a gente foi para todo canto. Raton, o nome dele. Bem amigo da Isa e do Tom aqui, né? Aí ele levou a gente nesses lugares todos aí, né? E aonde ele não pôde levar, ele indicou, né? Que foi Sacramento e tudo. E aí ele tinha um dito. Toda vez que a gente falava, ah, foi uma coincidência, ele falava, não existe coincidência no vocabulário de. E eu trouxe isso, né, para a vida, né? Porque realmente não tem coincidência, tá tudo certo, tudo no momento certo. E aí, falando em coincidência, lá vai eu para Palmelo, depois de ter ido a Sacramento, né, e tal, um tempo depois, eu fui a Palmelo para um possível tratamento espiritual lá, que terminou acontecendo mesmo. Aí a gente está lá na pousada e a pousada ela faz o evangelho no lar, às 15 horas, todo dia. E quem está na pousada tem que descer para participar do evangelho. Então a gente foi. Aí chegou lá, tinha um senhorzinho assim estranho, sabe? Parecia até que não era dali, né? Diferente assim. E aí a gente por ali, ele com a voz bem forte. E aí, vamos fazer esse evangelho? Voz de locutor mesmo. Eu achei interessante e tal, ele bem magro assim e tal. Enfim, a gente foi descobrir que ele era irmão da dona da pousada. E aí fez o evangelho, aquela coisa toda. E na prece de encerramento, ele pediu para fazer a prece. E aí foi autorizado, logicamente, ele falou, "Ó, eu espero que vocês não se incomodem, eu vou fazer a oração de Eurípides Barçanu." Rapaz, o que é aquilo? Ele começou a falar, a oração é linda, né? Ele com a voz bem forte, aí a oração é Deus, eu te vejo em tal coisa, eu te reconheço naquilo, nas coisas do dia a dia, né, tal. A oração é linda, maravilhosa. E no final ele fala, né? Deus, eu te vejo em cada Pai Nosso, aí continua, que está aí no céu, santificado, faz a oração. É muito bonito. A oração do Assanufo eu não conhecia, então eu acabei conhecendo lá, através dele, essa oração existe, escritinha mesmo e tal, muito linda, e na voz daquele senhor, o que que é aquilo? Não esqueço mais nunca. E toda vez que ele falava Deus, com a voz bem forte, assim, eu arrepiava todinho. E são várias vezes que ele fala isso, né, na prece, na oração. Aí, assim, eu tinha acabado de ir a Sacramento, tinha acabado de saber da história de Passanufo, então me tocou muito e depois eu peguei essa oração, eu tenho até ela, impressa mesmo, guardadinha, está num dos meus livros ali. De vez em quando eu pego lá para ver, né? Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aí, assim, não é coincidência, né? Você vai lá primeiro conhecer sobre a pessoa, para depois, no lugar, ouvir a prece que a pessoa fez, enfim, é, é muito legal. Assim como é com o Marcelo, né? Gente, lá na Amazônia, eu chego lá, tá lá a fotinha de Eurípides Barçanufo. Lá eu tive que ir primeiro conhecer a história de Eurípides Barçanufo, para depois ir para lá, né? Ou seja, tá tudo certo, tudo no momento certo. Muito legal. Ah, eu mandei o link aí, dá uma olhada se é essa prece aí, depois você faz ela no final com a tua voz de locutora aí, vê se é ela primeiro. E... Então, para quem não conhece, Palmela é uma cidadezinha no interior do Goiás que faz um trabalho lindo, lindo. Diz que é a cidade mais espírita do Brasil. Mas foi em Palmelo, Valdes, que eu recebi o recado que eu tinha que trabalhar com plantas. Eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com planta, hein, gente? Aliás, eu nunca imaginei fazer nada disso, mas tudo bem. E aí o recado veio lá em Palmelo. E aí que de Palmelo
Eu conheci esse senhor aí, que fez essa prece lindo. É o irmão lá da dona Madalena. Eu esqueci o nome dele. Ele, inclusive, vende umas plantas medicinais lá, remedinhos, muito legal ele. Mel, vende mel também, né? Mas, então, aí eu recebi esse recado, porque quando eu fui para Palmelo, para quem não sabe, Palmelo faz cirurgias espirituais. Aí eu levei um amigo meu de Manaus, que ele tá precisando, eu levei meu pai. E aí, para fazer essa cirurgia espiritual, você passa numa casa e faz um negócio chamado, como é que é o nome? Raio-X. E é que é uma, você bate um papo com o médico para ver o que você precisa, tal, se precisa ou não. E aí eu lembro que eu não ia, eu tava bem, tava 100%, não precisando de nada. Eu tava na rua, daí tava meu pai, esse meu amigo, outras amigas que foram juntos, e eu lá, conversando com eles. Aí passa um senhor do nada lá e para e fala: Ah, vocês são da onde e tal? Daí meu pai: Ah, eu sou de São Paulo, mas meu filho mora no Amazonas. Eu, cara, Amazonas e tal, né? Sempre gera curiosidade. Ele perguntou para todo mundo: Vocês vão fazer o raio-x amanhã? Aí meu pai: Sim, meu pai curioso pra caramba. Até meu pai fez uma microcirurgia. Aí sim, a gente vai fazer, porque eu vou trazer meu amigo. Aí ele falou: Ah, mas vocês vão fazer todo mundo raio-x? Aí eu falei: Não, eu não vou, eu tô bem, eu só, eu só trouxe a galera aí. Aí ele olhou: Não, você tem que ir, você veio de tão longe, você tem que fazer um raio-x, não custa nada. Eu falei: Não, mas não quero atrapalhar lá a fila. Ele falou: Que atrapalhar o quê? Tem uma fila enorme lá, vai lá. Eu falei: Ah, tá bom, né? Então. Aí fui lá, peguei a senha, e aí foi muito legal o recado que eu recebi. Foi um recado, falaram que eu estava bem, que eu não precisava mesmo, olharam bem para mim e falaram: Você tem que trabalhar com as plantas. Só assim mesmo. Eu trabalhar com planta, você tem que trabalhar com planta. E daí tudo aconteceu. Depois eu conto pessoalmente como é que foi tudo que surgiu a fitoterapia da Universidade do Amor. Então, tudo é por acaso, né? Gostei, nada é por acaso no vocabulário divino, é isso? Ah, não, não existe coincidência no Ah, é, não vocabulário existe coincidência no vocabulário divino. E também não existe coincidência de a gente estar aqui estudando isso, né? de Bom, jeito dito nenhum. isso, nossa ideia é aqui, vamos voltar então à ideia original. A gente, nesses estudos, o que esses estudos têm feito na nossa vida? Então, assim como o livro, depois da morte do Leon Denis, transformou o Eurípides Barçanufo, eu posso falar que as obras de André Luiz têm me transformado muito, porque o André Luiz, como eu disse, ele é uma pessoa, muito embora ele seja um médico, tinha sido médico no plano material, né? Tá lá. Mas ele é uma pessoa como nós. Ou seja, ele não tinha quase conhecimento nenhum, não era espírita, entrou no plano espiritual e tudo foi acontecendo com ele, né? Que é o que a gente tem visto, tá evoluindo pouco a pouco, passo a passo. Mas o grande diferencial dele é que ele tem humildade e vontade de trabalhar. Esses são os dois elementos principais de qualquer pessoa para a espiritualidade maior poder atuar sobre, como instrumento. E aí esses livros para mim são fantásticos, porque os exemplos que ele vivencia, as dúvidas que ele tem, os questionamentos que ele faz, são bem humanos. E tudo que acontece ao redor dele, as respostas que ele recebe, a espiritualidade maior, os casos, até quando atuar, não atuar, o porquê de sim, o porquê daquilo, nossa, tem me dado uma compreensão muito maior para eu poder, primeiro, obviamente, aplicar na minha vida, mas sem dúvida nenhuma para aplicar na Universidade do Amor. E eu nunca esqueço quando estava eu com a Renatinha, a gente estava lá por. A gente estava pela canastra e eu vi escrito bem grande assim, ó, estude André Luiz. Daí eu olhei para ela assim, ó, a gente precisa estudar André Luiz. Daí ela falou, é mesmo. Foi daí que surgiu esse curso assim. Falei, vamos estudar André Luiz profundamente. Vamos chamar a galera da Universidade do Amor e convidar os demais. Aí todo mundo aqui caiu de paraquedas, que nem eu, né? E a gente está estudando. Mas é maravilhoso, é transformador esse estudo. Porque eu não imaginava ser tão bom. E até um amigo meu esses dias veio aqui e me comentou e falou: Cara, você está estudando André Luiz? Eu falei: Sim. Ele, nossa, às vezes eu leio os capítulos eu falo: Não, isso aqui eu tenho que ler de outra maneira. Tem que respirar, olhar e ler mesmo. Sim, é bem o que eu sinto também. E sem dúvida nenhuma, como eu disse até no texto ali, qual o sentido da vida? Bom, a gente aprende isso no curso: o sentido da vida é viver.
para que a gente possa evoluir espiritualmente. O que nós estamos fazendo aqui, sem dúvida nenhuma, todos nós, sem exceção, é aprendendo a amar, sem dúvida nenhuma. E o André Luiz, sem dúvida nenhuma, ali, naquele passo a passo dele, no vivenciar dele na espiritualidade maior, nos dá a ideia do que vai acontecer com a gente depois do nosso desencarne, se nós já tivermos humildade, consciência, etc. Então, esse livro No Mundo Maior que a gente está lendo agora é sensacional, assim, os casos, principalmente, não só os casos, mas quando se trata do cérebro humano, da mente humana, onde tudo acontece. Eu também tenho lido Paralelo Pensamento e Vida, que é bem pequenininho, mas fiz até um desenho do cérebro na parte física, mas que tudo ocorre assim. Então, é um estudo maravilhoso, espero que com certeza a gente continue até o final da temporada. São 13 temporadas, aí a gente está na quinta ainda, que é o quinto livro. Então, esses livros têm me transformado, me dando a base retórica para poder praticar ainda mais, cada vez mais, o que a gente faz lá na Universidade do Amor. É isso. E aí, Cláudia, fala aí. Eu tô vendo você aqui, que o Valdes e a Graça sumiram. Pode falar, mas eu tô aqui, tô ouvindo, tá? Tá bom. Hum. Nossa, muita coisa para falar num espaço curto de tempo, mas assim, se for para resumir, tem me trazido bastante centramento, autoobservação em relação às coisas que eu falo e às coisas que eu faço, até para eu poder agir de uma maneira mais coerente, né, na vida. Tem trazido muita tranquilidade, assim, não sei nem se é confiança a palavra, é, mas assim, saber que está tudo muito certo, que está tudo muito estruturado, né? Que aqui, né, na vida encarnada, as coisas podem até parecer muito caóticas, mas que está tudo muito organizado, né? Se a gente se alinha, se a gente se afina com as leis do amor, com o que é verdadeiro, com o que é justo, a gente já está amparado, a gente já está socorrido, a gente não está solto, perdido no universo. É muito bom saber ah, que às vezes a gente passa por alguns desafios, algumas provações na vida, e isso não é uma coisa fortuita, isso tem um propósito educativo. Então, a gente poder encarar a vida com essa humildade de receber o que acontece, né? E transformar isso em oportunidade de aprendizado tem sido muito bom também. Eu acho que estudar as obras tem me mostrado isso, né? Tem reafirmado isso. A gente precisa realmente ter humildade de acolher a vida que a gente tem, do jeitinho que ela veio desde quando a gente nasceu, e entender que tudo tem um propósito, né? Então, tira muito da angústia de achar que as coisas estão muito erradas, de que não devia ser nada disso, que não, tá tudo certo, tá tudo muito certo, né? Também tem me ajudado por bastante, pé no chão em relação a mim mesma e acho que viver com menos expectativas de futuro e mais gratidão pelo presente, viver um dia de cada vez. Eu acho que se a gente vive mais alinhado com esses valores, né, que a gente tem absorvido no estudo, não tem que ficar se preocupando muito com o futuro. É lógico que algumas coisas a gente precisa planejar para que aconteçam, mas tá tudo certo, tá tudo muito cuidado, né? Espiritualidade
está amparando a gente desde sempre e para sempre. É, que mais, hein? Eu acho que tem me dado mais base, mais coragem também de levar essa dimensão espiritual até para dentro do meu trabalho, para as pessoas que eu atendo, com muito cuidado, com muito respeito, porque cada um vem de um sistema de crenças, né? Mas tem me ajudado, pelo menos dar uns toques, né? Quando não orientar, né? Pelo menos dar uns toques para as pessoas de que tem muito mais na vida para ser visto do que só correr atrás de atender as necessidades materiais, né? Hum, eu posso dizer assim que foi um salva-vidas para mim, né? No momento em que o curso chegou, porque eu estava num grande momento de aflição, de angústia existencial mesmo, né? Com a meia-idade, às vezes isso acontece, né? De a gente começar a questionar o que é que foi a vida até aqui e, e estar participando aqui do grupo me ajudou a voltar, realmente a ficar mais no meu eixo, assim, entender que está tudo certo. Uma coisa, assim, que me ajudou a resgatar é o reconhecimento da importância das orações, né? De orar mesmo, de orar pelas pessoas, de orar antes de dormir, de orar pedindo clareza, pedindo proteção, de orar agradecendo. Que mais? E o que tem ficado muito para mim, e eu ainda estou num estudo interno sobre isso, né? É o quanto sempre, desde o primeiro livro, se fala da importância do serviço, né? De servir, de estar a serviço, né? Das pessoas, do bem comum, do progresso de todos, né? Eu acho que é isso. Acho que tem mais coisas, mas é o que me ocorre no momento. O Espiritismo foi um salva-vidas para mim também, viu? Posso utilizar as mesmas palavras. Um lindo salva-vidas. Valdo, isso é tu. Ah, é muito legal a fala da Cláudia, né? Esse negócio salva-vidas aí, como eu precisava. E o espiritismo está muito ligado a isso, né? A gente fala, poxa, cansei, o que eu faço agora? Mas primeiro a gente tem que passar alguns perrengues, né? Vamos colocar assim, para poder sintonizar, né? Eu estava lendo, muito embora a gente não vai falar dos capítulos de hoje, eu estava lendo e tinha uma fala muito interessante, né? Quando não tem mais nada a se fazer, o Criador, pela sua misericórdia, através dos mensageiros, aplica ali uma situação de energias corpóreas para que venha uma enfermidade, para frear o cidadão, né? Olha onde a gente chega, né? Aí a gente tem a doença como o princípio da cura espiritual. E comigo foi assim, com o espiritismo, e vem só me colocando em caminhos, né? Que a gente se pergunta por quê, mas ao mesmo tempo a gente sabe por quê, né? Porque a gente se conhece, a gente sabe quem a gente é. E aí aquela musiquinha que eu coloquei aqui há um tempo do grupo, né? O que a gente faria se estivéssemos agora, nesse momento, de frente a Jesus, né? Essa é a reflexão que a gente faz quando tem as novidades. E por conta de tantos caminhos
vamos dizer assim, tortuosos, mas que eram necessários. Eu fui parar no Espiritismo, no Monte Alverne, depois fui parar lá com o Marcelo na Amazônia, mas antes eu vim parar aqui no curso, né? Como eu falei para o Marcelo, cair aqui de paraquedas, né? É bem comum a gente usar esse termo. E aí comecei a ler, reler as obras de Luiz, que cada leitura que você faz, a interpretação é diferente, porque você vive momentos diferentes, você evolui no entendimento, né? A compreensão das coisas, então é uma novidade. Então, esse curso, para mim, junto com as obras do André Luiz, o que tem trazido é um preparo, né, para o porvir, né? Porque a gente vai vivendo aqui sem saber direito como que é, apesar que você sabe que cerrando os olhos aqui a vida continua do lado de lá, mas como que é, o que que acontece? Então, André Luiz generosamente, caridosamente vem nos trazer esse prêmio, essa bênção, que é conhecer como vai ser lá depois. E o quanto a gente pode fazer diferença aqui para que esse depois lá seja mais suave, né? Então, eu imagino quanto de tempo, quanto de dedicação esse espírito teve para vivenciar tudo aquilo que ele narra, né, nos livros para a gente através do Chico. Que dupla, né, pessoal? Que fantástico o encontro de André Luiz com Chico, né, através aí também da ação de Emmanuel, né, preparando Chico e tudo. Para a gente estar aqui agora, nesse momento, conversando e falando de pessoas que também, né, se enveredaram aí por esses caminhos, né, de trazer um jugo mais suave para a gente, né, porque o que estão nos ensinando, o que nos ensinaram, o que a gente aprende aqui nesse curso, o que a gente aprende dentro do Espiritismo é caminhar com Cristo, né, para que a gente tenha um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade na caminhada, na nossa jornada. Então, que espíritos abençoados, iluminados, né, para trazer isso para a gente aqui. Eu só tenho a agradecer e digo para vocês assim, sem titubear. Estar aqui nesse curso, estar lendo e relendo as obras de André Luiz, me traz o que eu preciso, né, nessa compreensão de que a gente está aqui para intuir, aprender e servir, né? Mas é um servir assim bem diferente, é um servir com amor mesmo, é um servir verdadeiro, um servir que acho que não tinha antes, né? Não dá para a gente compreender. Aí você acha que está servindo, que está vivendo, e daqui a pouco você vai lá na Amazônia, Marcela, e fala: Meu Deus, o que que eu estava fazendo, né? O quanto a gente ainda pode fazer, o quanto de pessoas que contam com a gente, né? O que que a gente vai deixar aqui, né, para as pessoas. Se não for o nosso exemplo, vai ser o quê? E aí a gente vai se desapegando, se preparando para esse lado de lá, vivendo aqui com mais intensidade, né? Mas uma intensidade no amor, da forma que o Cristo nos recomendou, nos ensinou, né? De uma maneira tão simples, né? Usando elementos da natureza, usando pessoas comuns como nós, né? Trazendo essa paz, essa tranquilidade que só de pensar no Cristo a gente já sente. Então, estar aqui nesse curso e lendo as obras de André Luiz só dá mesmo bagagem, só dá, vamos dizer assim, autonomia para que a gente busque de fato esse caminho que o Cristo nos deixou, que é tão simples e claro, mas a gente insiste em não ver, né? Pelas nossas falhas, que é normal, todos nós temos, mas é muito bom. Aí, num curso desse aqui, quantos exemplos a gente tem aqui? A Renatinha, Cláudia, que não se furta em dizer comigo foi assim,
às vezes é tão difícil, né, a gente relatar o que acontece com a gente, né? O Marcelo, nessa luta incessante aí de coordena curso, faz trabalho, conserta barco, viaja para um lado, para o outro. Então, assim, é muito bom. Só alegria e só agradecer mesmo. E o sentimento que eu tenho é que eu estou no lugar certinho, no momento certo. E é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar relendo e lendo André Luiz. E sou grato a ele, ao Chico e ao Cristo por nos proporcionar tudo isso. É isso aí, Marcelo. Gente, eu vou pedir licença, mas eu vou precisar sair, viu? Pretendo participar mais vezes e nos vemos pessoalmente lá em Santa Maria, se Deus quiser. Tá joia? Grande abraço a todos. Obrigada. Boa Um noite, abraço para Graça. você, Gra. Um abraço, fica com Deus. Bom, é isso então, né? A prece é essa, Valdes, que eu mandei? Você chegou a ver? É essa mesmo, Marcelo. É essa prece mesmo. Beleza, então na próxima semana a gente se reúne, eu te passo os dados do Zoom para começar. Eu não. Você chegou a ler, Valdes? Quantos capítulos você acha que dá para fazer na próxima aula? Dos próximos? Uns Cara, três, quatro? eu li os quatro, são capítulos Tranquilos? curtos, Ah, é? bem, bem, como que fala? Bem tranquilos, assim, né? Traz uns exemplos bacanas, vem, enfim, dá para fazer os quatro, sim, uma aula, é tranquilo. Eu acho que dá sim, Então, combinado. Na próxima aula a gente lê os quatro e fala sobre os quatro futuros, daí a galera toda participa. tá joia, tá legal. Combinado? Eu não vou perguntar para a senhora Combinado. não, dona Rosita. Não se preocupe com o que a senhora está achando do curso, viu? Tá bom. E é isso. Agradeço a todo mundo e vou pedir pro Valdo ler aí a prece, que seria a nossa prece final, tudo bem? Dá para ler aí, Valdo? Ah, vamos tentar aqui, né? Claro que vamos tentar. Vou até gravar. Esse eu vou deixar gravando, que vale a pena, porque realmente é muito bonito. Eu lembro, ele fez uma prece assim uma vez, eu lembro que eu também fiquei emocionado. Que ele ficava lá, Deus, Senhor, Ele Criador, fala com aquele sotaque bem caipirão, tipo o meu. Adorei. Foi muito incrível. legal. Foi incrível. E se a prece veio, a gente tem que fazer, né? Com certeza. Tá mais o Eurípides nos inspirou para falar dele aqui, né? Então foi muito maravilhoso. Verdade verdadeira. E aí, vamos lá? Bom, então vamos aí serenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, elevar esses pensamentos ao Criador e nessa prece do nosso querido Eurípides Barçanufo, nós vamos render graças ao Pai pela sua imensa misericórdia, que Ele nos cuide sempre. Vamos lá. Prece a Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É forçoso inferir. Está me ouvindo aí, Marcelo? Desculpa, deu uma sumida aqui. É forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis.
o princípio dos princípios, a razão das razões, a consequência, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora. Pai nosso que estais no céu, ou com os anjos, quando cantam. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Elipses passanus. E assim seja. Até quarta. Boa noite a todos. Boa noite, Isso até aí. quarta. Boa semana, gente. Oi. Gratidão por tudo. Até quarta. Até quarta.